E hoje o Metrópolis entrevista Isa Pena, deputada pelo PSOL, deputada estadual pelo PSOL, no estado de São Paulo, e vamos conversar com ela agora. Deputada, muito prazer, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a todo mundo. Raquel, muito obrigada por esse espaço, porque a gente sabe que essa é uma causa de todas nós e a gente precisa falar, né? Acho que, acima de tudo, a gente precisa tirar alguns tabus. Então, eu quero agradecer demais por esse espaço mesmo. Então, vamos falar, deputada. A senhora foi, apesar da idade, né? A gente fala senhora pelo cargo que ocupa, né? Mas é uma jovem deputada, muito jovem, e ela foi notícia no Brasil inteiro após ter sido assediada sexualmente no plenário da ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi assediada por um colega deputado, Fernando Cury, e isso aconteceu no dia 16 de dezembro, isso, deputada? A senhora pode relembrar para a gente o que aconteceu naquela sessão do dia 16 de dezembro? Claro. Bom, primeiramente eu cheguei no plenário e fui abordada por 2 ou 3 deputados com brincadeiras, logo de cara, assim, né? E depois vários outros vieram falar comigo. Mas logo de cara vieram falar comigo sobre um vídeo, um stories que eu tinha feito, que eu dançava funk, e eu faço isso como uma expressão da liberdade do corpo da mulher, entendeu? Porque eu sei o que as mulheres da periferia passam. Alguns deputados vieram brincar comigo, bonito, muito bonito, outros já vinham com um olhar e um jeito um pouco mais inconveniente, mas até aí ossos do ofício, né? A gente tem que conviver com pessoas de tratos diferentes, né? E de valores diferentes. Até que eu, né, fui em direção ao presidente, perguntei a pauta, perguntei quantos projetos haviam, né? E começamos a conversar. Ele me contou que tinha uma filha, né, um casal de gêmeos, eu até já sabia. Aí, quando ele me mostrou a foto dela, eu falei, olha, presidente, aqui é um lugar difícil para as mulheres, viu? Imagina se a sua filha quiser ser deputada. Ao que o presidente, inclusive, me respondeu que a minha vida era mais difícil porque eu era feminista. Enfim, porque eu lutava pela causa das mulheres. Mas foi uma conversa super cordial, né, assim. E a minha percepção naquele momento é de um toque aqui, né, na lateral do seio, assim, do lado do seio, assim, pegando a costela também, mas eu senti um toque aqui embaixo, nessa parte aqui, e uma aproximação, né? A gente sente quando alguém vem se aproximando por trás, é uma sensação horrível. Se alguma mulher já passou, sabe muito bem do que eu tô falando. Você sente o corpo da pessoa encostar no seu, né? Até na foto, todo mundo chama atenção de primeira para a mão dele, mas eu quero chamar a atenção das pessoas também para a perna direita dele, que tá encostando na minha, né? Tá assim, coisa de, ou seja, você sente ele me aproximar, ele veio assim por trás. Então, foi essa a vivência que eu tive daquele momento, porque eu estava de costas, certo? E aí eu o tiro rapidamente, né? Eu vou em cima do braço dele, inclusive no vídeo eu vou muito claramente em cima do braço dele, porque eu senti o toque. E quando eu vou, eu falo, sai daqui e tal, não sei o quê. Aí eu, totalmente humilhada, como todas as mulheres conhecem muito bem essa sensação, quer dizer, quase todas as mulheres já foram assediadas no Brasil, então por isso que eu tô falando, tá? Desse jeito. Eu me afastei, né, da bancada, e no que eu me afastei na bancada, eu olhei para trás, e ele estava rindo. Um grupo em que deviam ser os mesmos ali, eu não me recordo de quem estava na cena, porque, te juro, eu não vi mais nada, eu fui para cima dele, e falei, quem você pensa que você é para encostar isso em mim? Isso é assédio, respeita as mulheres dessa casa. E ele estava claramente alterado, né? Você vê que na hora já tiram ele de cara, porque ele estava, dava para sentir, mesmo de máscara, dava para sentir o cheiro do uísque. E o cheiro do uísque é muito peculiar, né? A gente não erra quando é uísque, né? Ele tem um cheiro muito forte.
O deputado Fernando Cury já havia se insinuado para a senhora antes desse episódio? Eu não sabia o nome do deputado Fernando Cury. A gente nunca tinha se dado oi, sabe assim? A gente nunca tinha tido uma conversa. Foi dessa forma que o Fernando Cury me deu oi pela primeira vez na vida. A Comissão de Ética da Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela aceitou por unanimidade a denúncia contra o deputado Fernando Cury, denúncia de assédio contra o deputado Fernando Cury. Esse placar de 10-0 te animou? Te dá esperanças? Olha, a noite anterior dessa reunião da Comissão de Ética começou uma coisa de não vai passar. Estão querendo enterrar o processo amanhã. Eu falei, não é possível, tem certeza? Não vai passar, não vai passar. Assim, ninguém quer a cassação, pode esquecer, não vai ter cassação, né? Isso eu estou falando da conversa entre os deputados, né? Então, isso de noite. Nessa reunião do Conselho de Ética, ela foi uma expressão total e absoluta de como o machismo ele está entranhado nesses espaços de poder, assim. Então, assim, esse placar, ele foi depois de uma pressão psicológica que fizeram em mim. Então, eu fiquei surpresa, porque até então a informação que eu tinha era que esse processo nem chegaria a ser aberto, né? Poderia nem chegar a ser aberto. E é isso, a gente não tem ingerência nenhuma, né? A gente não tem possibilidade, eu não voto, eu não decido, nada ali no conselho, né? Mas Então, houve uma repercussão do lado de fora muito grande, uma exatamente. repercussão negativa. E houve muitos apoios, muitas pessoas prestaram solidariedade, pessoas públicas prestaram solidariedade à senhora, nas redes sociais principalmente. Então, isso age como uma certa pressão. Agora, eu pergunto, e do lado de dentro da Assembleia, como é que a senhora recebe ou tem recebido dos colegas? Tem recebido algum apoio, algum suporte mesmo, de verdade, dos colegas? Ou isso foi só do meio externo? Isso é só pressão social? Bom, claro, dos meus colegas de bancada, claro, eu tenho amigos, né? A deputada Marinello, uma grande amiga minha, deputado Gianazzi é também um grande amigo meu, a deputada Érica Malunguinho, foram pessoas muito essenciais nesse processo. Mas, por parte dos conselheiros da Comissão de Ética, assim, foi terrível passar pelas últimas sessões do Conselho de Ética. Em todas, eu retrocedi, né? Porque a gente tem um processo de voltar a sair da concha. Quando a gente é assediada, né, Raquel, parece que a gente se fecha, né? Dentro da gente. E aí eu estava no processo de me perceber nisso e voltando, né, a ser feliz, né, quem entende, a sair desse trauma, né, enfim. E essas últimas sessões do Conselho de Ética foi realmente, assim, para reviver o assédio, para ser assediado de novo. Essa foi a minha sensação. Deputada, no dia 1º de fevereiro, agora desse ano, o Conselho de Ética se reuniu, ouviu o advogado do Fernando Cury, do deputado Fernando Cury, e ele confirmou que o ato realmente foi um ato inadequado, mas chamou a atenção também para uma reputação ilibada, né, até então, do deputado. Em outro momento foi mostrado ali uma imagem de um corpo masculino e o advogado disse que usou essa imagem de um corpo masculino para apontar aonde teria sido o toque do deputado. Esse tipo de abordagem te constrangeu de alguma forma? Muito, muito. Foram diversas, né? Assim, diversas. O perito, né, falando que na verdade o toque foi no vestido, as expressões, aproximação, abraço, o Cury que diz que encostou, aí traz um perito para dizer que o toque foi no vestido, mas acima de tudo, eu acho que foi também o silenciamento.
O silenciamento porque eu sequer tive a oportunidade de contar minha versão, né? De tentar atingir, de tentar tocar cada deputado, né? Assim, e era o A que senhora eu não foi que ouvida? A senhora não foi não ouvida? não fui ouvida porque teve a penúltima sessão do Conselho de Ética, eu dei uma declaração na condição de deputada. E a defesa arguiu que já estava, que esse era meu depoimento. E aí a gente inquiriu, né? A gente pediu na última sessão, era a sessão que eu já tinha me preparado para depor, né? Não dormi à noite pensando nisso para organizar as ideias, lembrar tudo, etc, etc. Chegou na hora da sessão, a defesa disse que, assim, deu a entender juridicamente de que se eu falasse poderia configurar uma inversão da ordem dos depoimentos, já que eu tinha declarado, e causar uma nulidade no processo. Então, a estratégia deles foi essa. A estratégia deles foi de não ouvir mesmo, né? A senhora se sentiu diminuída? Se sentiu mais como se estivesse sendo defendida ou como se estivesse sendo julgada ali naquela sessão do Conselho de Ética? Nossa, eu me senti humilhada, eu me senti exposta, eu senti raiva por conta das mulheres que estavam assistindo aquilo, pensando, nossa, como a gente merecia um mundo melhor. É, eu me senti, eu me senti assim, interrogada. Na verdade, assim, interrogada não, é a tentativa de deslegitimar, né, a todo momento. Então, eu reagi em 2 segundos e não em um. Eu olhei para a esquerda, não olhei para a direita. Enfim, tiveram vários desses tipos de argumentos. Assim, coisas ridículas perto de um vídeo que está gravado, que assim, não sou eu que estou, né? E olha que se fosse eu ainda tinha que ter validade, né? Mas só para a gente entender o tamanho da tentativa de descredibilizar e silenciar. Então, eu que não tive nem a oportunidade de contar a minha versão dos fatos, agora amanhã talvez um deputado ainda peça vistas do processo, que é para fazer com que ele tenha que acontecer todo de novo, desde o começo. Isso é uma manobra, Então, então. manobra para mudar o Conselho de Ética, vai ter a eleição de tudo na Alesp, comissão, presidência, etc. Uma manobra para ter que trocar a comissão de ética e aí volta tudo desde o começo. Então, é isso. Você tem alguma notícia de algum tipo de negociação nos bastidores? Fala-se em algum tipo de negociação para que o deputado Fernando Cury saia impune desse processo na comissão de Ah, ética? é, no parlamento, a gente pode contar com o corporativismo e com a cumplicidade machista. São duas coisas muito fortes no parlamento. Então, diretamente, não, eu não sei de nenhuma negociação, ninguém me chamou para negociar. Mas eu sei que há deputados, e vou fazer questão de citá-los nominalmente, pois eles são responsáveis. Wellington Moura foi a favor de que o deputado Fernando Cury recebesse uma advertência, que o delegado Olim era a favor de uma pena de suspensão de mandato por 3 meses, que o Alex de Madureira, que aparentemente é amigo do Fernando Cury há muito tempo, que é aquele cara que aparece no vídeo segurando e que vai votar no meu processo, é a favor de uma pena não superior a 6 meses, e o Adalberto Freitas também seria, né, uma faixa de suspensão, mas ele ainda quer pedir vistas do processo. Porque, veja, dia 15 de março é a eleição da Assembleia Legislativa, então tudo vai mudar. A comissão de ética vai mudar, a mesa diretora vai mudar, quem é o presidente, o vice-presidente, quem compõe as comissões vão mudar. Então, o que eles querem nesse momento? É ganhar os próximos dias para passar esse cenário e ter que retroceder todo o processo para o começo, entendeu? Se alguém pedir vistas, é isso que eles vão estar tentando fazer. Então, nesse momento, inclusive, isso é muito importante. Quarta-feira, né, às 10 horas da manhã, vai ter essa sessão. E
a depender de como eles, se o deputado, qualquer um deles, pedir vistas, para tentar fazer com que eles não sejam obrigados a decidir pelo processo, entendeu? Para que volte tudo desde o começo. E, paralelamente a esse processo na Comissão de Ética da Alesp, o Ministério Público autorizou a abertura de um inquérito criminal contra o deputado Fernando Cury. Já houve algum progresso nessa investigação? Já sim. Inclusive para os parâmetros de uma investigação no Ministério Público, eles ouviram já alguns deputados que estavam lá no dia, ouviram o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macri, já. Eles ouviram, e o depoimento do próprio Fernando Cury esses dias agora. Então, ou seja, a investigação criminal está andando rápido, na minha opinião. Na minha opinião, tem muitas, assim como as jornalistas são uma categoria, as jornalistas que estão me ajudando muito, eu imagino que as mulheres que sofrem muito também na carreira jurídica, né, com o machismo, elas estão, assim, sendo muito acolhedoras com o caso. Então, estão buscando fazer tudo dentro de uma margem segura jurídica, porque a gente não pode dar brecha para eles anularem todo o processo, mas eu estou, graças a Deus, muito bem assessorada. O estupro, deputada, é um dos crimes mais violentos, mais bárbaros, a gente sabe, contra as mulheres. É difícil tanto procurar, no caso, procurar a delegacia, da queixa de um crime como esse, quanto seguir com o processo na justiça, como se a mulher estivesse revivendo essa violência sempre, sempre, sempre. Mais recentemente, a deputada bolsonarista Carla Zambelli protocolou um projeto de lei na Câmara que exige um exame de corpo de delito, para que vítimas de estupro possam ter o direito de abortar. Sem esse documento, elas não poderiam abortar. Como a senhora vê esse tipo de ação partindo de uma parlamentar mulher, que deveria olhar sob o ponto de vista feminino, primordialmente? Aí é lamentável. Na minha opinião, é lamentável. Por quê? Qual é a estrutura do equipamento público para se colher esse tipo de teste no Brasil? Quem já teve que ir, né, fazer algum tipo de exame no Instituto Médico Legal, sabe do que eu estou falando. Deputada Carla Zambelli, que desserviço para as mulheres. Que desserviço para as mulheres. Uma deputada como essa demonstra uma falta de conhecimento básico sobre o que é a realidade das mulheres que dependem do sistema público. E a mulher ainda é posta como, na verdade, em vez de vítima, é como se ela fosse a própria algoz, né, do crime que sofreu. Exato. Gente, eu estava me perguntando, nesse processo que está todo mundo vendo, que está todo mundo assistindo, né, que está sendo transmitido ao vivo, eu desligava as câmeras para chorar um pouco, mas assim, era isso, assim, tem um vídeo, mas o perito vai dizer que eu virei depois de 2 segundos. E a média de reação global, ele não pega indicador nenhum, ele vai medir os centímetros, se foi na costela, se não foi no peito, ele vai todos os caminhos impossíveis, os caminhos cínicos, ele usa para questionar a minha palavra, que sou uma deputada, uma mulher branca de classe média, uma advogada, quer dizer, tudo que é advogada, que está gravado. Então, imaginem vocês, né? O que não se faz Brasil afora aí para tentar se calar esse tipo de vítima. E é por isso que esse caso ganhou uma dimensão tão grande. Por isso que eu acho que ele falou tanto no nosso coração, porque a gente está cansada. A gente trabalha, a gente contribui para essa sociedade também. Nós somos mais da metade da população. Nós merecemos ser tratadas com respeito. Nós produzimos renda para esse país aqui, mesmo a mulher que trabalha de casa. Queria ver o que, se não fosse da mulher que trabalha de casa,
como é que ia ser para criar filho, ou isso não é trabalho, né? Para criar filho, para lavar roupa, para serviço doméstico, enfim. Então, a gente merece respeito. Deputada Isa Pena, muito obrigada pela entrevista, boa sorte na condução lá do processo, tanto na Câmara quanto nas investigações do Ministério Público, que seu caso possa alcançar a justiça que ele merece. Ai, obrigada, Raquel, obrigada a todo mundo que está assistindo. Posso pedir para as pessoas acompanharem nas redes sociais? Deve. Me procura lá, gente, @isapena com 2 N's, e a gente está postando tudo sobre o caso. Então, se você quiser se informar sobre o caso, está tudo lá, tudo com fonte, direitinho. Então é isso, Obrigada, Raquel, muito deputada. obrigada. Um abraço. Obrigada, eu. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.